Olá! Estamos aqui em mais um episódio do Literatura para a Universidade Federal do Paraná. A obra agora em destaque neste episódio é Morte e Vida Severina, Auto de Natal Pernambucano, de João Cabral de Melo Neto. Vamos falar um pouquinho então sobre o autor, um dos nossos maiores poetas de todos os tempos. Então, João Cabral de Melo Neto, autor que é conhecido pelo epíteto, pela alcunha, pelo apelido de o poeta engenheiro. Um poeta enquadrado na chamada terceira fase do modernismo brasileiro, aquela literatura produzida a partir da Segunda Guerra Mundial, então a partir dos anos 40, em que você observa que surge um grupo de autores que vão ter, assim, como grande destaque o trabalho muito diferenciado com a linguagem. Autores muito diferentes entre si, mas em cada um você observa uma linguagem muito aprimorada, muito própria, muito personal. Por que o apelido de poeta engenheiro? Não que ele tenha sido engenheiro, ele foi diplomata, foi até jogador de futebol, mas a sua concepção de fazer poesia era como se fosse, assim, a concepção de um engenheiro. Então, a poesia, de repente, produzida de uma forma eminentemente cerebral. Então, uma poesia que oferecia até mesmo uma recusa de toda inspiração. João Cabral de Melo Neto era um poeta que não acreditava na inspiração. Ele dizia que inspiração era leviandade intelectual. Então, para ele, poesia era como se fosse uma construção, como se eu fosse fazer uma casa. Ele dizia, eu tenho este material, eu tenho essa matéria-prima, eu tenho todo esse projeto. É por isso que eu posso levar anos para escrever um único poema, porque a minha poesia demanda planejamento. Esta era a concepção de poesia do João Cabral de Melo Neto. Bom, ele também praticava aquilo que nós chamamos de um antilirismo. O lirismo é aquele transbordamento no mundo dos sentimentos. A poesia, normalmente, traz muito de lirismo. Pega lá um Marília de Dirceu, um texto completamente lírico. Já para o João Cabral de Melo Neto, não. Para ele cria aquela poesia mais objetiva, mais agora impessoal, naquele estilo seco de escrita, um estilo direto, um estilo objetivo. Então, na escrita do João Cabral de Melo Neto, você vê uma escrita totalmente cerebral, de um autor que utiliza muito bem agora o verbo e o substantivo, e daí não economiza muito nos seus adjetivos, então ele tem aquele estilo faca só lâmina, uma faca que é feita para cortar. Então aquela poesia absolutamente cortante, aquela poesia muito objetiva, muito direta. Tá bom? João Cabral é um poeta também que conseguiu fazer um casamento quase que perfeito entre forma e conteúdo. Então vamos observar um poeta com grande rigor formal, uma grande preocupação em escrever formas muito inequívocas, muito perfeitas, enxutas, mas isso também não faz com que ele fique apenas no brilhantismo, porque a sua poesia nos traz uma marcante temática social, um marcante recorte social. Tanto é que um dos seus temas aí agora mais preciosos na sua obra vem a ser exatamente a miséria no Nordeste. Aí ele vem de Pernambuco, então ele vai falar sobre a miséria em Pernambuco e de uma forma geral no Nordeste. Aliás, é do que trata a sua obra que está em questão agora na Federal, Morte e Vida Severina. Aqui eu tenho a edição comigo. Só um detalhe para você que me vê aí agora. Cuidado que nas edições de Morte e Vida Severina, normalmente você tem outros poemas, Então, nesta aqui que está na minha mão, que é uma edição bastante aí comum no mercado, você tem outros poemas para vozes, Morte e Vida Severina é apenas uma parte. Então, a Federal está pedindo apenas o Morte e Vida Severina, tá bom? Bom, feito esse esclarecimento, vamos observar um pouquinho quando que surgiu a obra. João Cabral de Melo Neto acabou escrevendo Morte e Vida Severina entre 1954 e 55, na virada do ano. Bom, o livro só foi chegar agora à publicação em 1956, um ano depois. E acabou sendo montado, porque é uma peça teatral, 10 anos depois, em 1966, aí com um sucesso absolutamente já quase que imediato, porque a peça acabou fazendo um turnê por fora, aí do Brasil, ganhou prêmios também, então porque o texto, de fato, quando subiu aos palcos, aliás, ele foi feito para os palcos, demonstrou todo o seu grande valor. Outro detalhe interessante, João Cabral de Melo Neto, que não gostava muito de música, veja, um sujeito que não gosta de música é meio raro, Mas, neste caso, esta peça foi musicada por Chico Buarque. Chico Buarque, que nos anos 60 era um artista mais popular, e depois que se tornaria não só popular, mas também um artista de grande importância técnica, aí como nós conhecemos a nossa música. Aliás, o Chico é o Chico, dispensa maiores apresentações. Bom,
em destaque nesta peça, nós vamos ter um personagem que vai ser o Severino. O Severino, que é um retirante da seca, né? E o Severino aqui também ele representa o seguinte, que já podemos falar, isso é muito assim explorado em questões. Severino é um personagem tipo. A teoria literária fala sobre isso. O que é o personagem tipo? É quando você tem um personagem representando uma classe social, um grupo social. Então é óbvio que Severino não vai representar apenas a si próprio, os seus dramas, as suas dificuldades, mas vai representar o drama de tantos outros Severinos. Veja, o nome dele é um nome bastante comum. Aliás, não há um nome agora masculino mais comum no Nordeste, né? Então, até a escolha do nome já aponta para isso, como que o João Cabral de Melo Neto quer apontar para um drama a que estão submetidas tantas pessoas, né? Os retirantes, os severinos, né? E a luta aí em glória pela sobrevivência. Gente que mais do que querer viver, quer sobreviver e resistir diante de tantas dificuldades, tá? Bom, o que mais? Falando sobre o título, muitas questões de vestibular falam sobre o título da obra e seu subtítulo. Então vale a pena esmiuçarmos um pouquinho mais aqui, ó. O título, gente, ó, você já tem aqui neste caso, meu caro, uma inversão entre os termos morte e vida. Se você pensar talvez numa linha normal ou assim num uso mais natural das palavras, normalmente primeiro você diz vida, depois você diz morte. E por que há esta inversão? Esta inversão é totalmente condizente com toda a obra, porque ao longo de toda a trajetória do nosso personagem Severino, nós vamos perceber que prevalecem as coisas de não. Fome, sede, privação, a morte. E ao final, a vida prevalece sobre a morte. Então essa inversão é condizente com toda a trajetória do personagem, conforme veremos, tá? E o que é uma vida severina? Podemos pensar, vida é o substantivo, severino é o adjetivo que está qualificando agora a vida. Então a vida de Severino seria a vida do próprio Severino. E como já dissemos, de tantos outros severinos que lutam pela sobrevivência. Mas a vida severina também pode ser entendida como uma vida severa, uma vida em condições severas, uma vida de dificuldades, uma vida de privação. Então é exatamente esta vida a qual está aí sujeito, gente, agora, a qual está aí o nosso Severino submetido, essa vida de privações. Bom, então por quê? Trabalho duro na lavoura, né? Agora, numa agricultura, numa terra árida. Ou então, trabalho duro, se na terra não é possível, vou pegar a família e vamos sair retirando. Vamos para uma cidade grande, às vezes parando até em São Paulo, né? Ou até mesmo na cidade, no caso na obra, vamos lá para Recife, trabalhar catando caranguejo no mangue, né? Então, profissões absolutamente difíceis, uma vida difícil que muitas vezes leva o sujeito a retirar, tá bom? Bom, outra expressão que merece muito destaque é o subtítulo da obra, né? Então a obra tem como subtítulo a expressão Alto de Natal Pernambucano. Alto com U, né? Vem a ser um formato teatral muito comum na Idade Média, lá na Península Ibérica, quando você possuía aquelas feiras populares em que se vendia de tudo pouco, você tinha também os artistas, né? Engolidores de fogo, encantadores de serpente, menestréis, músicos, malabaristas, e havia também a representação de um alto. A peça era assim, abria-se um círculo no meio da multidão, poucos atores, o texto era totalmente cantado, né? O texto era com rimas, evidentemente, para ficar na mente das pessoas, porque não existia uma parte para as pessoas lerem, aliás, porque quase todo mundo ali ao redor era analfabeto, e sempre ao final havia uma espécie de uma moral da história, normalmente uma moral mais cristã, afinal estávamos na católica Península Ibérica. Bom, o nosso João Cabral resolve então escrever um alto, uma peça teatral de uma estrutura mais popular. Não há esse tom agora religioso, né? Até porque João Cabral de Melo Neto era ateu, né? Mas há uma semelhança com o Natal cristão, de certa forma. No Natal cristão, Jesus é o Deus que se faz carne e habita entre nós. Agora, nesta obra, o Natal é apenas o nascimento de uma criança que não possui esse elemento agora divino, mas, como todo nascimento, é uma espécie de um renovar de esperanças. E um Natal pernambucano. O autor faz questão de colocar essa peça num espaço bem concreto, uma realidade nordestina bem concreta, para falar de problemas bem concretos.
como podíamos citar problemas que eu coloco até nessa sopa de letrinhas aí até na sua tela, você vai poder ver depois, como a fome, a seca, a miséria, a questão agrária mal resolvida, a desigualdade social, a baixa expectativa de vida. Então, todas essas temáticas, todo esse recorte agora social, tudo isso estará presente em Morte e Vida Severina. Ok? Veja quanta coisa importante podemos falar sobre o título e o subtítulo dessa peça. Bom, falando agora um pouquinho sobre a estrutura da peça, nós vamos observar que temos nela 18 cenas. Então, toda essa peça teatral é dividida em 18 cenas, né? E essas cenas totalmente escritas em verso. Tá? Bom, nós vamos observar que prevalecem os versos na chamada redondilha maior. Redondilha maior são os versos heptassílabos, versos de 7 sílabas métricas, mas também há algumas outras métricas mais curtas, há outros versos menores. Mas a redondilha maior prevalece, que é uma métrica bem popular. Bom, vamos observar que nas cenas ímpares, né, até numerei para você na 1, na 3, na 5, na 7, 9, também na 11, há um monólogo, isto é Severino falando, tá? É ele quem fala. Ele se apresenta, como na cena 1, a todos nós, a eleitores, né? Então ele vai apresentando, de repente, agora a sua fala, a sua visão, as suas agruras. Já nas cenas pares, vamos observar que agora são diálogos. Ora Severino conversando com alguém, ou ora Severino percebendo a conversa entre outras pessoas, tá? Então veja a dinâmica interessante que o João Cabral de Melo Neto consegue trazer para a peça. Nessa alternância entre monólogos e diálogos, ele traz uma cadência, agora um ritmo mais interessante ao texto. Agora, quando você chega até a cena 3, chega a cena 13, até depois vamos à cena 17, são diálogos. E são diálogos entre outras pessoas. Então, o Severino que vai acompanhando esses diálogos. E na última cena, que fecha a obra, a cena 18, é quando entra em destaque o José Mestre Carpina, que fala dirigindo-se a Severino e dirigindo-se, em última instância, a todos nós, leitores. Então, esta é a estrutura da peça Morte e Vida Severina. Bom, pensando um pouquinho mais nessa estrutura, mas pensando até numa outra divisão que podemos perceber na obra, você tem assim, ó, na primeira cena, a cena número 1, nós temos Severino se apresentando a todos nós, dizendo quem é, aonde vai, né? Aliás, como todas as cenas são nomeadas a títulos para todas elas, já no título primeiro é assim, Severino dizendo a que veio, tá bom? Já agora, da cena 2 até a cena 10, nós vamos ter a jornada, a trajetória, na verdade, todo o périplo de Severino, que vai sair exatamente do Agreste, lá do sertão pernambucano, até chegar à cidade de Recife. Então, da 2 a 10, essas cenas são cenas de trajeto, de jornada do herói, como poderíamos dizer. E já agora, da cena 11 até a cena 18, nós vamos ter o Severino na cidade de Recife, onde teremos o desfecho da peça. Tá? Para você visualizar um pouquinho mais toda essa divisão, toda essa dinâmica da obra, eu trouxe para você agora na sua tela, você vai poder ver o trajeto do Severino no mapa. Então peguei aqui, ó, colocamos o nosso Severino, e aqui você tem uma fatia do estado de Pernambuco, né? É um estado um pouquinho até mais extenso, né, gente? Assim, ele é um pouco mais assim extenso, mas eu peguei mais ou menos até da parte que vai ali do Agreste pernambucano até o litoral. Então o Severino vai fazer mais ou menos este trajeto. Vai sair do pé da Serra da Costela, lá nos limites com a Paraíba, né? E vai seguindo o curso deste rio que eu marquei para vocês em azul, que seria o curso do rio Capibaribe. Qual era a ideia dele? Seguindo o rio, ele sabia que o rio ia desaguar na cidade de Recife, ele chegaria até a cidade de Recife. E ele vai fazer um trajeto que no mapa dá mais ou menos cerca de 210 quilômetros, né? Então ele vai cruzar todo o Agreste pernambucano, enfrentando toda a seca, vai chegar à famosa Zona da Mata, tá? Nesta Zona da Mata é onde ele percebe aquela água, à vontade, as cacimbas de água, ele percebe a cana, a terra verdinha, até ele se empolga, ele pensa, nossa, aqui eu vou poder entender a minha vida um pouquinho além dos 30. Só que ele percebe que a terra é boa, a terra é produtiva, mas já tem dono.
E se ele ficar por lá, ele vai conseguir um pedaço de terra e vai ser o que? A sua cova, que é a parte que lhe cabe naquele latifúndio. Então ele apressa o passo até chegar à cidade de Recife. Né? Interessante que quando ele chega à cidade de Recife, qual é a primeira cena com a qual ele depara? A conversa de dois coveiros falando sobre a morte, sobre o cemitério de gente rica, cemitério de gente pobre e também sobre uma outra questão, né? Eles dizendo que parece que todos aqueles retirantes que vêm lá de cima, vêm tudo para morrer para cá, parece que vêm seguindo o seu próprio enterro. Então é um momento de desolação plenamente a Severino, que quando chega à cidade também percebe que a morte ali também é presente. E é na cidade de Recife que ele vai ter contato com o grande José Mestre Carpina, na cidade de Recife que chega a notícia do nascimento do filho do José Mestre Carpina, e aquele nascimento representa uma espécie de renovação das possibilidades, pois a vida pode se impor em relação à morte. E durante todo esse trajeto, quem vai ser a companhia assim indispensável a Severino? Vai ser a morte, que vai se mostrar nas suas mais diversas facetas, né? Então, ele sai do interior para quê? Porque ele queria empreender, queria ter sucesso na vida. Não, ele sai do interior porque ele queria ver se podia esticar a sua vida um pouquinho além dos 30. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos em morte igual, que é a mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. É por isso que ele quer agora retirar, por isso que ele quer emigrar. É para isso que ele quer sair de lá. Só que ele já segue o caminho. A primeira cena também com a qual ele depara é o carregamento do quê? De um defunto numa rede, né? E a pergunta que ele faz para os dois carregadores: morreu do quê? Morte morrida ou morte matada? Morte matada. O sujeito foi assassinado brigando por um pedaço de terra. Bom, ele segue o curso do rio Capibaribe, mas até o próprio rio seca numa parte. Parece que o rio morte, ele morreu, cortou com o verão. E como é que ele se acha no caminho? Quando ele escuta algumas mulheres encomendando um corpo de um defunto. Então a morte é que ele dá, por conta daquelas cantorias, o destino, agora o rumo adiante. Então a morte se mostra nas mais diversas facetas. Enfim, aqui está em linhas gerais a obra Morte e Vida Severina, Alto de Natal, pernambucano. É isso. Acompanhe no próximo episódio mais uma obra para Federal do Paraná.